A incorporação dos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos. A incorporação de tratados internacionais de proteção dos direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro é um processo complexo e de suma importância, com hierarquia normativa diferenciada que evoluiu ao longo do tempo. Processo de incorporação. O procedimento para a internalização de qualquer tratado internacional no Brasil, conforme a Constituição Federal, envolve um ato complexo com a participação dos poderes executivo e legislativo. 1. Negociação e assinatura, fase conduzida pelo Poder Executivo, representado pelo Presidente da República ou seus delegados. 2. Aprovação parlamentar, o texto do tratado é encaminhado ao Congresso Nacional, que o analisa e aprova por meio de um decreto legislativo. 3. Ratificação, após aprovação do Legislativo, o Presidente da República ratifica o tratado em nível internacional, confirmando o compromisso do Brasil. 4. Promulgação, o tratado é internalizado no direito brasileiro por meio de um decreto presidencial, que o publica no Diário Oficial da União, dando-lhe validade interna. 5. Hierarquia dos tratados de direitos humanos. O status hierárquico dos tratados de direitos humanos no Brasil não é uniforme e depende de como foram aprovados. Status de emenda constitucional. A Emenda Constitucional número 45, de 2004, criou um rito especial para a aprovação de tratados internacionais de direitos humanos. Para que um tratado adquira status de norma constitucional, é preciso que ele seja aprovado, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos membros. Exemplos: a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 2008, e o Tratado de Marrakech, 2015, foram aprovados por esse rito e têm status de emenda constitucional. Status supralegal. Os tratados de direitos humanos aprovados antes da EC 45/2004, ou aqueles que não seguem o rito qualificado, possuem status hierárquico supralegal. Isso significa que estão acima das leis ordinárias, mas abaixo da Constituição Federal, o que implica, em caso de conflito, a norma do tratado supralegal prevalece sobre a lei ordinária. Um exemplo clássico é o Pacto de São José da Costa Rica, status de lei ordinária. Os tratados internacionais que não tratam de direitos humanos têm status de lei ordinária quando internalizados, podendo ser revogados por uma lei posterior do mesmo nível. Teoria da dupla pista, ou duplo regime. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, STF, consolidou a chamada teoria da dupla pista para tratar da hierarquia dos tratados de direitos humanos. Essa teoria estabelece 2 caminhos para a incorporação desses tratados. Primeira pista, a aprovação pelo rito especial do artigo 5º, parágrafo 3º, da Constituição, que confere status de emenda constitucional. Segunda pista, a aprovação por rito comum, que confere status supralegal. Essa distinção reconhece a importância diferenciada dos tratados de direitos humanos em relação aos demais tratados, protegendo-os com uma hierarquia superior à legislação comum e reforçando a dignidade da pessoa humana. Convenção Americana sobre Direitos Humanos e o caso do depositário infiel. Um exemplo marcante da aplicação dessa hierarquia diferenciada foi a decisão do STF sobre o caso do depositário infiel. Mesmo com a Constituição permitindo a prisão civil por dívida do depositário infiel, o tribunal considerou que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que veda essa prisão e tem status supralegal, deveria prevalecer, demonstrando a primazia dos tratados de direitos humanos sobre a legislação ordinária. 3. A aplicabilidade das normas contidas em tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil. As normas de tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil possuem aplicabilidade direta e status constitucional ou supralegal, garantindo sua prevalência sobre as leis ordinárias e o dever de serem aplicados. Após aprovação no Congresso Nacional, tornam-se equivalentes às emendas constitucionais, status constitucional, ou, se não aprovados com este rito especial, têm hierarquia superior às leis infraconstitucionais, status supralegal.
Sua aplicação é baseada no princípio pro homine, que exige a norma mais favorável ao indivíduo em caso de conflito com a legislação nacional. Hierarquia e incorporação 1. Status constitucional, tratados de direitos humanos aprovados no Congresso em 2 turnos, por 3/5 dos votos, são equivalentes às emendas constitucionais e integram o bloco de constitucionalidade. 2. Status supralegal, tratados de direitos humanos não aprovados no rito especial têm hierarquia supralegal, ou seja, estão abaixo da Constituição e acima das leis ordinárias. 3. Processo de incorporação, envolve assinatura pelo presidente, aprovação no Congresso, ratificação e promulgação via decreto presidencial. Princípios de aplicação. Princípio pro homine, se houver conflito entre uma lei nacional e um tratado de direitos humanos, deve-se aplicar a norma que conceda a maior proteção ao indivíduo. Complementaridade, os tratados não substituem o direito nacional, mas o complementam e o reforçam para garantir a dignidade humana. Consequências da aplicabilidade e eficácia paralisante. Tratados supralegais ou constitucionais têm a capacidade de paralisar a aplicação de leis ordinárias que lhes sejam contrárias. Dever de aplicação, é um dever do Estado brasileiro aplicar essas normas em seu ordenamento jurídico. O princípio da norma mais favorável. Ao interpretar as normas de direitos humanos, o sistema jurídico brasileiro adota o princípio da norma mais favorável, ou seja, em caso de conflito entre uma norma interna e uma norma de tratado internacional, a que oferecer a proteção mais ampla aos direitos da pessoa humana deve prevalecer. Essa abordagem visa maximizar a proteção dos direitos fundamentais. Quem regula os tratados internacionais no direito brasileiro? A Constituição Federal regula os tratados internacionais no direito brasileiro. Quais são os tratados internacionais ratificados pelo Brasil? O Brasil ratificou centenas de tratados internacionais, incluindo a Convenção sobre os Direitos da Criança, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que possuem status de norma constitucional. Uma lista completa é extensa e pode ser consultada nos portais do Ministério das Relações Exteriores, e da Câmara dos Deputados. Qual é o papel dos tratados internacionais? Acordo internacional é um documento pelo qual um Estado ou uma organização internacional assume obrigações e adquire direitos perante outros no âmbito do direito internacional. Acordos internacionais servem para estabelecer regras concretas para parceria em áreas específicas. 3.2 A execução de decisões oriundas de tribunais internacionais de direitos humanos no Brasil. A execução de sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Brasil é obrigatória devido à ratificação do tratado e ao reconhecimento da jurisdição contenciosa pelo país. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, monitora o cumprimento e fiscaliza as ações do poder público por meio da Unidade de Monitoramento e Fiscalização, UNFI, enquanto o Poder Judiciário deve aplicar as decisões, atuando como um juiz interamericano, para alinhar o direito interno com o direito internacional dos direitos humanos. Como funciona o processo? 1. Adoção de medidas. Após a sentença, o Brasil deve adotar as medidas necessárias para cumprir as determinações, como reparação de danos e outras providências para garantir o gozo dos direitos violados. 2. Supervisão do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, foi instituído a Unidade de Monitoramento e Fiscalização, UNFI-CNJ, para acompanhar e fiscalizar o cumprimento das sentenças e medidas. 3. Papel do Poder Judiciário. Os juízes brasileiros devem agir como juízes interamericanos, estabelecendo um diálogo entre o direito interno e o direito internacional. 4. Articulação e apoio. O Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério das Relações Exteriores e a Advocacia Geral da União, AGU, colaboram para o cumprimento das sentenças.
Fundamento legal e importância: obrigação internacional. Ao ratificar a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Brasil se comprometeu a respeitar os direitos e acatar as decisões da Corte Interamericana. Efeito vinculante: as sentenças da Corte possuem força de coisa julgada internacional, o que significa que são imediatamente vinculantes para o Estado brasileiro e todos os seus poderes e órgãos internos. Impacto no direito interno: as decisões da Corte não se limitam ao caso concreto, mas irradiam efeitos sobre a ordem jurídica nacional, servindo como parâmetro para a interpretação e aplicação de normas relacionadas aos direitos fundamentais. Desafios: esforços contínuos, barreiras à aplicação. A aplicação efetiva das decisões enfrenta desafios, como o entendimento de que as sentenças da Corte são meras recomendações, ou a crença na soberania nacional como impeditivo, o que o CNJ tem buscado superar com capacitação de magistrados. Fomentando a cultura de direitos humanos, o Brasil busca, por meio de ações como o Pacto Nacional do Judiciário para os Direitos Humanos, disseminar a cultura de direitos humanos e fortalecer o controle de convencionalidade, garantindo a efetivação dos direitos fundamentais no país. 4. Controle de convencionalidade. O controle de convencionalidade é o mecanismo que verifica a compatibilidade de leis e atos internos de um país com os tratados internacionais de direitos humanos que o país ratificou. Seu objetivo principal é garantir que o ordenamento jurídico nacional respeite os compromissos internacionais firmados, especialmente os direitos humanos. Essa análise não visa anular a lei, mas paralisar sua aplicação quando ela se mostra incompatível com os tratados e a jurisprudência dos órgãos internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Como funciona a análise de conformidade? Juízes e tribunais, ao julgarem casos, analisam se a norma interna está em conformidade com o tratado internacional. Interpretação do tratado: a aplicação da norma interna deve seguir não apenas o texto do tratado, mas também a interpretação dada pela Corte Internacional responsável, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eficácia prática: a norma considerada inconvencional deixa de ter efeitos jurídicos práticos naquela situação específica, mesmo sem ser tecnicamente revogada. Relação com o controle de constitucionalidade. No Brasil, o controle de convencionalidade opera como um duplo controle, onde as leis e atos devem ser compatíveis tanto com a Constituição quanto com os tratados de direitos humanos. Importância: garantia de direitos, assegura que os direitos humanos sejam efetivamente protegidos e que os compromissos internacionais do Estado sejam cumpridos. Prevenção de responsabilização internacional, permite que o Judiciário Nacional corrija possíveis violações, evitando que o Estado seja responsabilizado perante cortes internacionais. Exemplo: no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, STF, aplicou o controle de convencionalidade, por exemplo, ao decidir sobre a realização de audiências de custódia e status de emenda constitucional, atingido pelos tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, Câmara e Senado, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. O Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo, foi aprovado antes dessa emenda, mas obteve essa hierarquia e status supralegal. Os tratados sobre direitos humanos que não atendem aos requisitos de aprovação de uma emenda constitucional possuem status supralegal. Isso significa que eles estão acima das leis ordinárias, mas abaixo da Constituição Federal. No caso de conflito, a norma supralegal prevalece sobre a lei ordinária. Origem e desenvolvimento. A origem do controle de convencionalidade está ligada à jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte, em casos como Barros Altos versus Peru, 2001, e Almonacid de Arellano versus Chile, 2006, consolidou o entendimento de que os tribunais e autoridades dos Estados-membros devem observar não apenas a Convenção Americana de Direitos Humanos, mas também a interpretação dada a ela pela própria Corte. Modalidades de controle de convencionalidade. O controle pode ser exercido em diferentes esferas. 1. Controle de matriz internacional realizado por cortes e tribunais internacionais,
Como a Corte Interamericana de Direitos Humanos avalia se um Estado-membro está cumprindo suas obrigações internacionais. Se for constatada uma violação, o Estado pode ser responsabilizado internacionalmente. 2. Controle de matriz nacional, interno, realizado pelos órgãos do próprio Estado, incluindo o Poder Judiciário, o Legislativo e o Executivo. No Brasil, esse controle é exercido de duas formas: o controle concentrado, a análise é feita em abstrato pelo Supremo Tribunal Federal, STF. O STF pode verificar a convencionalidade de uma norma em ações como arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF. O controle difuso, qualquer juiz ou tribunal pode realizar esse controle em um caso concreto. Quando uma lei interna contraria um tratado internacional de direitos humanos, o juiz pode afastar a sua aplicação no caso em questão. Exemplos: no Brasil, a aplicação do controle de convencionalidade tem sido fundamental para a evolução do direito brasileiro. Alguns exemplos notáveis incluem: audiência de custódia. Em 2015, o STF, aplicando o controle de convencionalidade, determinou a realização de audiências de custódia, em conformidade com o Pacto de São José da Costa Rica, para apresentar a pessoa presa em flagrante a um juiz. Prisão do depositário infiel. O Supremo afastou a prisão do depositário infiel, que existia no Código Civil. Com base no Pacto de São José da Costa Rica, que proíbe a prisão civil por dívidas, exceto no caso de alimentos, Lei Maria da Penha, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, já se baseou no controle de convencionalidade para reafirmar a importância das medidas protetivas de urgência, alinhando a legislação nacional às obrigações internacionais de proteção à mulher.